Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wagner e sou um dos componentes do NEP. E nesta aula de número 4, nós iremos falar sobre cabos elétricos. Então aqui nós temos o sumário com os temas que serão retratados durante esta videoaula. Então nós iremos falar sobre os cabos elétricos, o que são esses cabos elétricos, nós vamos ver as funções das cores em cabos elétricos e também vamos ver os tipos de fios e cabos. Vamos falar sobre o fio sólido e o cabo flexível. E por último, nós iremos retratar um pouco sobre o dimensionamento da seção dos cabos elétricos. Então agora nós iremos falar um pouco sobre cabos elétricos. Cabos elétricos ou condutores elétricos é um dos componentes essenciais para a transportação de corrente elétrica ou energia elétrica, que é mais conhecido, para instalações residenciais, comerciais e industriais, por meio de fios específicos e adequados para cada tipo de projeto de instalações. E existe uma grande variabilidade de cores e espessuras desses fios. Como conseguimos enxergar aqui, existe uma variabilidade grande, Nós vemos verde, preto, branco, vermelho, amarelo, azul, e nós também vemos diferentes espessuras destes fios. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções das cores em cabos elétricos. Cor externa, isolação capa, Geralmente, no sistema, a cor azul é utilizada para a representação do neutro, como vocês conseguem enxergar aqui. A cor verde ou verde-amarelo geralmente é utilizado para a representação do terra, mas é mais comum a utilização do verde, Já a fase no circuito fica a livre escolha, desde que não seja as cores escolhidas anteriormente. No nosso caso, azul, verde ou verde-amarelo não pode ser utilizado para a fase, já que eles foram escolhidos para outro circuito. A fase, ele fica a livre escolha, como eu falei, pode ser preto, cinza, amarelo, branco, vermelho, mas geralmente é utilizado a cor vermelha para a representação da fase do circuito. Então agora a gente vai falar sobre os tipos de fios e cabos. Entende-se como fio um condutor elétrico formado por apenas um único fio ao longo do seu sistema, do seu comprimento. Já como cabo, é um condutor elétrico formado por diversos fios no seu interior. Aqui embaixo nós conseguimos enxergar o fio sólido. Esse tipo de fio ele é mais utilizado em quadros elétricos, chuveiros, em tomadas e instalações residenciais mais simples, onde não se faz necessário a flexibilidade do fio. Então aqui ao lado vocês conseguem enxergar um quadro elétrico, como é o exemplo de aplicação desse fio sólido. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cabo flexível. Os cabos flexíveis, eles são mais habituais e usados em diversas instalações elétricas, sejam residencial, industriais, comerciais, entre outras. Eles possuem a mesma capacidade de condução de energia e indicações de uso que o fio sólido. Eles só diferenciam um pouco na sua flexibilidade, como nós conseguimos enxergar aqui ao lado. Eles se tornam mais flexíveis, e têm uma capacidade maior de passar pelos eletrodutos. Como vocês conseguem enxergar aqui, eles passam por dentro desses dutos com uma facilidade maior do que o fio sólido. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o dimensionamento da seção dos cabos elétricos. Primeiramente a gente vai dividir por cores. Aqui ao lado a gente vê as cores e as representações. A cor laranja representa o tipo de eletroduto. A cor amarelo é a representação do monofásico. A roxa é a representação do trifásico. Já o rosa é a representação nominal dos fios, Aqui a gente vê as seções nominais. Então, por exemplo, a NBR 5410 ela estabelece as seguintes seções mínimas de acordo dos condutores de acordo com o tipo de circuito. Para circuito de iluminação, utiliza-se a seção nominal do fio de 1,5. Para o circuito de tomadas de uso geral, utiliza-se 2,5. Já para circuito de tomada de uso específico, aí sim é diferenciado. Por quê? Porque aí a gente vai
levar em conta essa tabela da NBR 5410. Por exemplo, a gente poderia citar alguns equipamentos que necessitam de uma tomada de uso específico, como por exemplo o chuveiro ou o ar-condicionado. Vamos citar o chuveiro? Vamos citar um exemplo do chuveiro. Então, para um chuveiro com tensão nominal de 220 volts e uma potência de 6.800 watts, deve ser adotado um disjuntor de 32 A e a seção nominal desse cabo, no mínimo, deve ser utilizado um de 4 para suportar a corrente que vai passar por esse cabo. Então, quando a gente for analisar esses equipamentos, né, de uso específico, sempre nós devemos levar em consideração essa tabela da NBR 5410. Então aqui vocês conseguem enxergar, né, as referências bibliográficas utilizadas pelo grupo para a produção desta videoaula, né, de cabos elétricos. Aqui nós vemos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que é a ABNT, dados técnicos, entre outras referências utilizadas pelo grupo para a produção do material. Desde já, o NEP agradece muito a presença de todos que assistiram esse vídeo e esperamos muito que vocês assistam às próximas videoaulas que serão produzidas pelo grupo.